irmãos estão aí, o diácono da igreja, o Celso, o João, tudo é diácono. Não tem um tipo, mas é bom. Porque quando fala diácono, a galera tem, né? Porque quem participou já de igreja histórica, o diácono é o inimigo, depois vem o diácono na escala da vida. Então, assim, mas diácono vem diaconia de serviço, está ligado ao ministério de Jesus. João fala isso, que ele foi o primeiro diácono, o primeiro servidor. Vamos lá, Atos 2, 42 a 47. Perseverados na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um que havia necessidade. Perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Amém. Pai, abençoa a tua palavra. Abençoa esse momento, Pai. Início dos nossos corações. Queremos sair daqui impactados pela tua palavra. No teu nome que eu oro. Amém. Amém. Imagina como foi no tempo em pleno Israel, no coração da capital de Israel, com tanta angústia e tanta dor, opressão. Surgiu uma comunidade que realmente se amava. Você não tem ideia, quando nós lemos a situação que era no local. Se você prestar bastante atenção hoje, você não vai ler esse texto como você lia antes. Eu vou explicar e quero mostrar para você um pouco do panorama da situação da época. E isso faz toda a diferença quando lemos essa questão de Atos. Você fala assim, mas é muito legal, Jesus tinha ressuscitado, ele sabia que havia Deus em Israel, e estava todo mundo feliz. Só que a situação da época era uma situação muito difícil. Imagina, em meio a uma situação de dor, opressão, angústia, medo, surgiu uma comunidade que se amava verdadeiramente. O povo olhava um para o outro e falava assim, nós nos amamos. E verdadeiramente nos amamos. E isso começou a fazer diferença. De pessoas que realmente se amavam, de pessoas que não estavam competindo, de pessoas que não estavam disputando coisa nenhuma e nem buscando seus próprios interesses. Imagina o impacto que foi naquela sociedade isso. Imagina uma sociedade marcada por brigas religiosas, de coisas bizarras. Quer um exemplo das coisas bizarras que aconteciam na época? Conta Irineu, um dos pais da igreja, que os grupos religiosos brigavam porque eles queriam saber se Deus era canhoto ou não. Tá bom? Era como se, no meio de uma reunião, levantasse, olha, Deus, eu acredito que pelos históricos, Deus escreve com a mão direita. O outro, não, negativo, a esquerda. E a briga se estendia. Coisas bizarras. Eram vários partidos políticos em Israel. Os partidos políticos representavam a forma de ver Deus, pensar e agir. Vou dar um panorama rápido disso. Tinham vários grupos religiosos, e esses grupos formavam a opinião da turma. Porque existia a turma que era muito pobre. Aliás, pobreza era uma coisa que era vivida naquela época. Israel estava passando por uma recessão terrível. Era costume do filho adotar a profissão do pai. O pai tinha adotado a profissão do avô, e assim por diante. Só que chegou um período que as profissões não estavam sendo valorizadas por causa do contexto político e social da época. E quando eu te explicar aqui o que acontecia, você vai ler esse texto e fala, Deus, eu quero isso em meus dias. Eu quero viver assim nesses dias. É preciso viver assim nesses dias. Olha, eu vou falar alguns grupos que tinham. Tinham os essênios. Eram
os reclusos, se julgavam extremamente puros, de não se envolver com nada e com ninguém. Os essênios eram aquele povo santo, eles eram puros, não podiam tocar em nada. Então, para se tornar um essênio ou um camarada, ele tinha que ter nenhum risco no braço. Então, nessa época, Jean não podia ser um essênio. Não, o camarada era um cordeiro imaculado, que tinha que ser um cordeiro para poder ser sacrifício. O essênio, o cara tinha que ser perfeito. Tinha um certo peso. Olha a turma, então os essênios eram um pessoal recluso, um pessoal... Tinha os fariseus todo mundo conhece. Quem conhece os fariseus aqui, levanta a mão. O grupo dos fariseus. Ah, não. Porque fariseu, como é que se fala, né? Porque quando você quer ofender o irmão, você fala, seu fariseu. Às vezes o cara fala isso sem saber, né? Quem já foi acusado de fariseu aqui, levanta a mão. Tem gente mentindo aqui, ninguém foi acusado de fariseu, não. Os fariseus eram judiciosos, que estavam o tempo todo analisando pessoas. Os fariseus, eles analisavam os grupos, porque eles imaginavam que eles estavam ali para analisar o que era bom e o que era ruim. Eles eram o juiz, eram o juízo. Então, os judiciosos eram os fariseus. Os fariseus estavam em tudo quanto era manifestação, estavam os fariseus. Olhando, qualquer palavra de alguém estava um fariseu lá, porque ele tinha no seu coração que eles tinham que julgar. Tinham também os saduceus. Os saduceus tinham um pacto de poder com os romanos, e os saduceus eram um partido dos sacerdotes. Então, os saduceus já eram mais da elite. Era meio elitizado. Os sacerdotes eram todos saduceus, a maioria. Que estavam no poder. Àquela altura, eles tinham aliança com o Império Romano. Com o sumo sacerdote, Caifás. O Caifás era títere, ou ele era simplesmente apadrinhado. Ele era apadrinhado e apadrinhava também o pessoal, a turma de Anás, que também era títere do imperador romano. Olha aí, só gente boa, tudo saduceu. E eles tinham uma aliança com o governo romano. Tinham também os zelotes. Os zelotes eram revolucionários, que queriam tomar o poder à força, que queriam destruir a força o Império Romano. Era contra tudo e contra todos, eram os zelotes. Era aquele cara que ele botava a boina, botava uma estrela no peito, vamos lá! Eram os zelotes. Vamos tomar o poder. Ele era assim, era um Che Guevara. Era a turma dos zelotes. E tinha a presença assustadora das legiões romanas, andando por tudo quanto era canto. Estava dominado, estava tudo dominado. As legiões romanas estavam nas estradas, estavam em tudo quanto é lugar. E o pior de tudo é que eles faziam o que queriam. Estupravam, batiam, roubavam. Ninguém falava nada porque estava dominando o Império Romano, estava tudo dominado, todo mundo era aliançado um com o outro. Quer dizer, o cara ia reclamar para Caifás, quem foi? Foi o Império Romano. Fica tranquilo, acontece que todo mundo vai lá embora. Por quê? Porque ele estava ali, desculpa a expressão, rabo preso com o fulano. Então estava nesse contexto, a cidade estava um caos, injustiça até ao último nível. Para você ter uma ideia, olha só que coisa. Tinha um rei, e esse rei, ele era como é que eu vou dar um nome para esse cara? Pensa num cara, que nome eu dou para esse rei? Que é um cara que ele, por exemplo, ele vai a Tibério César, que era o imperador, e ele fala, Tibério, é o seguinte, eu vou aumentar os impostos, vou saquear esse povo, mas você vai ter que me deixar reinando aqui nesse lugar. Não, Dilma não, gente, calma. E aí? Mercenário.
Era um mercenário. O rei, na época, um mercenário. Por quê? Porque ele queria estar no domínio, estar no poder. E ele chegava com o Tibério César. Tibério César não era ele não era um capinador, não, tá? Tibério César era o imperador. Era o cara. E o Tibério César falou, olha, eu domino tudo. Então o rei falou, olha, eu vou aumentar os impostos, vou sugar até o último dessa galera, só que você vai me deixar no poder. Então ele fazia isso. Agora você imagina a miséria que esse povo não passava. Ele deixou Israel no inferno. Era um inferno ver naquele lugar. Imagina teus filhos passando na rua e passava um soldado e dava uma pancada no teu filho. Aí chegava lá, pai, me bateram. Você fala, quem é? Foi um soldado romano. Tá bom, filho, bora, senão vai me bater também. O povo vivia com medo. O povo vivia numa represária grande. Roma estava dominando a história. Com seus imperadores loucos. Você acha que Nero era ruim? É. Vai estudar a história de Roma para você ver. Vai. A coisa estava muito séria. Não havia esperança. E em meio a tudo isso, surge uma comunidade. O povo passava uma fome terrível. O povo passava uma necessidade terrível. Conta Irineu que muitas vezes as mães, ela deixava sujar a roupa para alimentar os seus filhos. Um dia que eu li isso, como? Porque a roupa suja engrossava o caldo. Só para você ter uma ideia. Extrema pobreza. Extrema pobreza. A coisa estava séria. Mas em meio a tudo isso, havia um grupo de pessoas, e quando eu falo isso, meu coração treme. Em meio, nesse período da história, tinha um povo que ouviu Jesus e falou, eu vou esperar, porque ele falou que em 3 dias vai acontecer algo. Esse povo ficou desesperado. Desesperado porque Jesus falou, eu vou para o Pai. Aí o pessoal, não. Já pensava que tu tinhas morrido. Você ressuscita e vai embora. Vai deixar a gente aqui na mão dessa turma. Não existe justiça em Israel. Não existe justiça em lugar nenhum. O Império Romano, eles ditam a regra, como você vai ver Deus. As crianças, quando eram ensinadas sobre um Deus, o Império Romano chegava, dominava. Existe muita linguagem que se fala hoje que veio de origem daquela época. E o termo igreja vai assustar algumas pessoas aqui. Não surgiu com Jesus. O termo igreja surgiu com César. Porque a igreja, traduzida, se fala de eclesia. Eclésia. Verbo kalel, eclesia, chamados para fora. Também estava com a conotação de assembleia. Não é Assembleia de Deus, assembleia. Assembleia. E César tinha a sua assembleia. Então, o pessoal conhecia como a igreja de César, a assembleia de César. O povo, porque chegou um período que o povo queria status. E para ter status, transformaram César numa religião. Então tinha os adoradores de César. A galera que, desculpa a expressão, todo mundo conhece isso, tinha um puxa-saco. Os adoradores de César era pior que isso, imagina. Então assim, era terrível. E aí, só que a comunidade do Cristo começou a surgir. Esse povo esperou 3 dias, e em 3 dias veio o Espírito Santo. Parácletos, o Consolador de Israel. A esperança não tinha ido embora. Estava começando uma nova era na história do universo e do mundo. Estava começando uma nova caminhada na história da humanidade.
Israel representava um mundo perdido. Israel representava um mundo assolado. Onde todos estavam desesperados, porque homens com suas ideias megalomaníacas, a síndrome do esqueleto, a síndrome do pink cérebro, né? Dominaram o mundo. O homem estava assim, e eles queimavam mesmo, várias pessoas morreram, e aí os homens estavam atemorizados, mas aí o Espírito Santo veio. Veio e já veio causando o reboliço, Valéria. A galera que estava lá começou a falar em outras línguas, falaram na língua da galera que estava escutando, o pessoal, está todo mundo bêbado, ninguém está bêbado não, o Espírito veio, a esperança, aquilo que Jesus prometeu, estava acontecendo, e eles não sabiam, porque a partir dali, a comunidade do Cristo estava acontecendo, a igreja verdadeira, a comunidade de Jesus, acabaram de estabelecer na terra. Havia esperança. Esperança. A comunidade do Cristo chegou. O Espírito Santo chegou, ele continua em nosso meio. Ele foi para o Pai, mas ele está aqui através do Consolador. E aí ele chega. Imagina que no meio de tudo aparece a comunidade. A comunidade que não busca seus próprios interesses, mas que busca abençoar uns aos outros. Sabe aquele povo que aprendeu o que é reino? Porque é engraçado, nós cantamos o teu reino, queremos o reino, mas nós pensamos primeiro no nosso bem-estar. Se a coisa tem que estar legal para mim. As pessoas têm que se adaptar a esse aqui. Sou eu primeiro. É meu dinheiro, meu chamado, minha visão, meu ministério, é meu. Aí surge uma comunidade que pensa, não, eu entendi o que é abençoar, eu entendi o que é ser bênção, eu entendi que eu preciso olhar para as pessoas. Surge essa comunidade. Eu comecei a entender uma coisa, que os pais da igreja entenderam muito bem o que é comunidade. O que é viver o reino de Deus nessa terra. Mas a igreja no mundo, raro, eu não estou aqui também generalizando. Mas nós perdemos o sentido do que é ser comunidade do Cristo nesse mundo. Perdemos o sentido. Porque hoje se trabalha com manipulação. E olha, e é uma coisa. A galera manipula, mas também a galera que não manipula sofre do mesmo jeito, porque quem viveu a vida toda manipulado sabe viver com liberdade. Eu sei disso aqui, nesse lugar. Tem gente que chega nesse lugar, não aguenta mais esse sistema, mas o desejo dele é implantar um sistema para viver nesse lugar. Isso aí é realidade. A primeira coisa, cara, o que eu vou fazer? Eu digo, tem muita coisa para fazer, mas primeiro aprende a viver em comunidade. Aprende a viver o Evangelho, aprende a buscar o Senhor, aprende a andar e testemunhar. Não, mas eu quero fazer algo aqui dentro. Não, nós estamos precisando, mas você chegou agora. Aprende a viver primeiro, porque é o seguinte, ativismo religioso não substitui vida de Deus. Você pode ser ativo religiosamente, fazer tudo, mas ser uma pessoa seca. Seca. Eu posso ser o cara mais profético falado, mas eu estou seco. Minha família está seca. Eu falo muita coisa legal, mas o meu interior está só osso e seco. A comunidade do Cristo chegou e chegou abalando. Esses dias eu postei algo que causou aí. Rapaz, eu recebi mensagem de pastor adoidado, particular. Retira isso em nome de Jesus. O cara ordenando. Eu profetizo, tira isso. Não me chamaram de profeta Baal, não, mas assim. Porque eu postei isso aqui e vou ler para você. Igreja não precisa de uma nova estratégia para ganhar almas. Qual é a palavra? Fala, vamos ganhar almas! Eu quero ver novos convertidos, mas eu quero ver isso pelo testemunho da igreja, não pela uma ação astuta da igreja.
O testemunho da igreja. Nós temos que evangelizar. E o teu testemunho é alcançar outras vidas. Agora, você não tem que usar as coisas. Não, vou dar um jeitinho para ganhar. Calma. Então, a igreja não precisa de uma nova estratégia para ganhar almas. E nem uma nova estratégia de crescimento. As nossas cidades não precisam de um novo ungido. Um novo ungido. A igreja tem unção. Quem busca a Deus recebe unção. Existe unção. Não nego a unção. Há uma unção sobre a minha vida, sobre a tua vida. Há uma unção. Mas só existe unção porque existe o ungido, que é Cristo Jesus. E toda a unção que está sobre a igreja vem dele. Vem dele. É por causa dele. E que se não fosse por ele, não havia unção nenhuma. E presta atenção. Então, as cidades não precisam de um novo ungido ou de uma nova religião. Não! Nós não precisamos dos novos evangélicos. Nós não precisamos dos católicos renovados. Não! Não precisamos de uma nova religião. Espírita carismático evangélico. Não precisamos. O cara inventa de tudo. Não precisamos. Não precisamos de uma nova religião. A cidade precisa sim de testemunhas que manifestam nas ruas o sinal do reino de Deus que estão dentro delas. Eu ouvi pouco amém, isso me entristece. Porque você não está entendendo. Se não está entendendo, não quer entender. E se não quer entender, você não quer. E se você não quer o reino de Deus, você está no lugar errado. Meu coração está queimando, porque eu não aguento mais inventar de ser igreja. Eu não aguento mais inventar coisinha, porque o magoadinho do irmão quer ir embora. Que já tem uma cara aqui dentro. O irmão ficou magoado com o outro, eu vou embora. Aprenda a ser a comunidade do Cristo, seja menos religioso, querido. Presta atenção. Presta atenção. Se você saia com uma convicção, não porque você ficou chateado ou magoado. Sai com uma direção. Uma direção. Se o Espírito falar ao teu coração, faça. Agora, se ele não falar, não vai porque você quer apenas. Nós precisamos de testemunhos que manifestam o reino dentro delas. Nós queremos uma cidade santa e um povo santo. Quem quer ser santo? Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Mas santidade não é esforço humano. Santidade é a influência de Deus. Santidade é a influência do Rei. E a manifestação do seu reino. Onde está o reino, está o rei, existe santidade. A santidade não vem pela quantidade de jejum que você faz. A santidade não vem pela quantidade de vezes que você foi a Israel. A santidade não vem quando você recebeu um título. A santidade não vem quando você se ajoelha 3 vezes ao dia. A santidade vem quando no teu coração você fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero a influência do rei, eu quero o seu reino, eu quero o reino manifesto em minha vida. Eu quero ser a comunidade do Cristo. Precisamos ser canal para a influência do rei e seu reino. Eu entendo que a santidade não é o resultado de um esforço humano, mas a influência divina. Você quer uma comunidade santa? Você quer uma cidade santa? Busque ao Senhor, sinalize o seu reino, seja o canal para a influência divina em nossa sociedade. Isso é a igreja. Isso era ser igreja em Jerusalém. O projeto da igreja é viver em comunidade, irmãos. Rapaz, quando essa igreja começa, caiu na graça do povo. Está lá, você leu? Sabe por que caiu na graça do povo?
Porque a turma olhou e viu, meu Deus, esse povo vive verdade. Esse povo vive uma verdade, está impregnado na vida deles. Eles abraçam diferente, beijam diferente, amam diferente. Sua fala é uma fala que traz esperança. Você pode imaginar, mas eu penso que eles não brigavam entre si. Não? Não brigavam não, né? Por que surgiu o diácono na igreja? Alguém sabe me contar aqui por que surgiu o diácono? As viúvas de uma linha judaica não estavam sendo beneficiadas, foram reclamar com os apóstolos. Estão roubando a nossa ajuda. Vai lá olhar. Estão roubando. E aí tinha a irmã, porque assim, toda igreja tem aquela irmã de idade que é influente, né? Viu? A irmã influencia todo mundo. Ela chega, ela fala, e é bom isso. E às vezes influencia até o pastor. Foi a verdade. A irmã de Deus, gente boa. Toda igreja tem. Tem muita irmã aqui que eu respeito você. São pessoas influentes, já viveram muito. E as viúvas eram influentes lá. Quando chegaram com os apóstolos, a turma, os apóstolos, meu Deus. A irmã Zenóbia. Não tem nenhuma Zenóbia aqui não, né? Usei uma Zenóbia que é para nem bater na trave. Não tem nenhuma, tem alguma Zenóbia aqui, não? Porque eu podia falar, irmã Judite, tinha uma Judite, magoou, meu Deus, ele está falando para mim. Não. Porque geralmente, assim, usam-se o nome, se tem alguém na igreja, acha que é indireta. Diversas vezes, pastor, estava jogando indireta para mim. Eu digo, não, querido, nem te conheço. A irmã Zenóbia chegou lá, bateu na mesa, eu vou embora. Aí o Pedro, o que foi? Por quê? Não estão dando, tá se seguindo, tem um cara lá que dá 2 cestas e só recebo uma. Tem algo errado. A partilha não está sendo certa. Aí os apóstolos foram orar, vamos levantar diáconos. E os diáconos vão ficar responsáveis pelo serviço. O diácono surgiu com a ideia boa, não foi para perrear a tua vida da igreja, não. Foi porque eles estavam com um problema de divisão. E aí os diáconos foram levantar tanto. Quem foi o primeiro diácono da história? Quem? Quem foi? Foi o Estevão. Lembra lá do ano de Estevão? Outro dia postaram, 2015, o ano de Estevão. Receba a primeira, quem vai receber a primeira pedrada, né? Ixi, deu o que falar isso aí. Bem, Estevão foi o primeiro diácono. E morreu logo. Morreu logo. A parada foi séria. Foi séria. E aí, eu estou brincando, ele morreu porque era diácono, não. Porque Deus é soberano, tinha um plano. Acabou, esquece. E aí, rapaz, tinha problema entre eles? Tinha. Discutiam. Mas imperava um amor que era soberano qualquer vontade humana. Imperava um amor que, quando esse amor se manifestava, era diferente de qualquer outro. Porque aí fora, olha o contexto social. Olha o contexto social, um desastre. Mas a igreja vivia a verdade. A igreja, pisei no celular, acabei de quebrar aqui. Não vou pagar. Quem manda colocar aqui? Contexto social era de desastre. Um problema. Só que a igreja chegou. E aonde a igreja chega, ela vai transtornando tudo. Porque ela traz uma ideia de se viver verdadeira. Se a igreja não vive a verdade, ela não pode proclamar a verdade, porque a igreja tem que viver o que prega para pregar o que vive. Esse é o problema. O problema nosso é que nós nos acostumamos a viver esse negócio que nós chamamos de igreja. O probleminha daqui, o fulano daqui. O problema do irmão, o problemão. O meu não é bem tanto. Porque o eu impera na igreja. Sabe quem é o Deus da igreja desse século? O eu. Do mundo, o príncipe desse mundo, desse século é Satanás. O Deus da igreja desse século é o eu. É o eu.
Porque é como eu quero e como eu devo fazer, acabou, ninguém manda na minha vida. É sério isso. Naquela época, eles começaram a experimentar um tempo de vitória sobre o pecado. O pecado começou a ser destruído. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele falou, está consumado, o pecado foi vencido por Cristo. E se o pecado foi vencido por Cristo, a igreja pode vencer o pecado. Pode vencer o pecado. E aquele povo começou a viver isso, começou a vencer o pecado, a angústia, a dor. E começou a vencer o sofrimento. E aí eu falei, Senhor, então vou botar lá em frente da igreja, pare de sofrer. Se é para a igreja não sofrer mais, então pronto. Vem aqui, pare de sofrer. Aí Deus me sai com essa, aí Deus dá cada pancada, né? A igreja naquela época, não é que ela não sofreu mais, só que ela decidiu não ser mais derrotada pelo sofrimento. Que poderoso. Nós podemos sofrer, mas o sofrimento não vai determinar a minha caminhada. Eu sofro, a igreja sofre, nós estamos sofrendo, e segundo algumas profecias, vai vir sofrimento por aí, mas quem decidir não viver pelo sofrimento vai ficar bem. Porque eu vivo pelo Cristo que vive, não pela circunstância que determina como eu devo viver. É isso aí. Isso é ser igreja. Aquela comunidade vivia sobre o poder da ressurreição. Com o passar do tempo, a ressurreição se tornou apenas um fato histórico. Nós falamos de ressurreição como um dia do filme da Páscoa. Não é legal? Você vê lá Jesus na cruz e depois Jesus ressuscita. Ah, ele ressuscitou. É muito legal, ressurreição. Só que a ressurreição foi tão poderosa naquela época que eles viviam nessa unção. A unção da ressurreição. Eles viviam porque existia vida. Sabe qual é o problema hoje? Que nós sobrevivemos e chamamos isso de vida. Você sobrevive, todo dia teu eu quer te dominar. Todo dia o teu eu te magoa. Todo dia as pessoas te magoam. Todo dia tem um... Gente, todo dia vai ter uma bronca. Todo dia. Não pensa. Você está esperando um dia onde... Porque tem irmão que lê assim, que a paz que excede todo entendimento está no nosso meio. Eu estou esperando aquele dia que eu vou acordar e vai estar todo mundo bem, eu vou estar bem, de bem com a vida, vai estar todo mundo legal, a igreja vai estar como eu quero, da forma como eu quero, hoje os louvores vai ser o que eu quero. Agora você imagina, tira não, meu irmão, vou pisar mais não, fica tranquilo. Você imagina se o Senhor fosse fazer o gosto de cada um de vocês? Vamos lá. Começando dessa ponta até a última ponta lá, os desejos fossem realizados, o caos estabelecido na terra, não precisava de Satanás. Não ia precisar. Não, tranquilo. Satanás ia sentar, tomar um suco, porque a própria igreja ia destruir o mundo. Se Deus faz toda a tua vontade, meu irmão, você ia destruir tudo. Se Deus te responde a tua oração, o que você está pedindo agora ia destruir tua vida. Aquele povo aprendeu uma coisa, a orar segundo a vontade do Pai. Aquele povo aprendeu isso. Senhor, é o seguinte, eu quero isso, mas o que o Senhor quer? Eu quero isso aqui, então é a tua vontade que vai imperar nessa história. O Senhor vai dominar tudo. Se o Império Romano dominou, agora é hora do reino de Deus dominar. E aí eles começaram a invadir. Gente, que história linda. Mas não é uma história, é um fato. Eles dominaram. Jerusalém ficou sitiada pelo reino de Deus. O Império Romano ficou tão tenebroso. Sabe o que eles fizeram? Você sabe o que aconteceu? Os cristãos tinham tantas posses, estavam começando a fazer um reboliço tão grande, que como é que nós vamos parar esse povo? Porque crucificamos o chefe da turma. A galera continua. E agora? Faz o seguinte, o dinheiro deles vale quanto? 100. Vai valer a partir de amanhã.
Sabe o que aconteceu? O povo amanheceu com 100 e acordou com 1. E aí eles pensaram, é o fim dessa turma. Só que não era o dinheiro que eles serviam. Eles pensavam que ia acabar tudo. Só que ali começa uma grande história a acontecer. Porque aqueles que um dia transtornaram o mundo, a igreja que se espalhou, voltaram-se os olhos para Jerusalém e falaram assim, nós vamos ajudar vocês. E aí Paulo, em uma das cartas, fala assim, irmãos, vamos lembrar nas ofertas dos irmãos de Jerusalém, estão passando um perrengue terrível. Estou aqui já colocando na linguagem de hoje, tá? Uma linguagem de hoje, bem de hoje mesmo. Um perrengue terrível, Paulo. Manda a oferta para Jerusalém. E aí a turma manda a oferta para Jerusalém. E sabe o que acontece? Todos esses grupos políticos começaram a se acabar. Começaram a acabar. Porque o povo um dia estava na mão do governo. Agora aquele povo estava na mão do Senhor. Eles estavam unânimes no templo. Eles estavam em casa. A comunidade do Cristo era verdadeira. Não era esse negócio que nós chamamos de igreja hoje. Aonde nós entramos tem um prelúdio, pós-lúdio. E ali todo mundo canta, todo mundo odiando o outro, mas com aquela cara legal. Lá vem o Pedrinho falar de dízimo. Misericórdia, porque eu vim hoje. Converta-se. Aí sabe o que acontece? Você sabe qual era a diferença? A diferença é que esse povo aprendeu uma palavra, renúncia. Aquele povo pegou a palavra renúncia e falou, vou levar isso à última instância. O Império Romano começou a destruir, começou a perseguir a igreja. E aí o martírio começou, a bronca começou. A família começou a morrer, filho começou a morrer. E aí agora o dinheiro não parou. Legal, o dinheiro hoje para a igreja, você sabia disso? Gente, o que eu mais encontro é pastores. E sabe o que eles falam? Rapaz, ora aí pela gente, porque eu acho que a igreja vai fechar lá, porque está complicado. Igreja para dinheiro, está fechando a igreja hoje. Mas cadê a comunidade do Cristo? Cadê? Tentaram, o dinheiro foi de 100 para 1, não parou. Continuou na mesma pegada. Sabe por quê? Porque o povo falou, renúncia, está junto, nós estamos juntos. É para estar no 100 juntos, vamos estar no 1 juntos. Vai comer aqui, está na mesma pegada, está todo mundo junto aqui. Pecado. Não, pecado aqui ninguém... Ô irmão, se converte, porque ninguém vai com pecado aqui. O irmão pecou, confessa. Confessou, vai ser curado. Beleza, está junto. Não quer confessar então, querido, você está do outro time. O negócio lá era sério. Sério. Eles levavam Deus a sério. Você sabe por que hoje muitas pessoas não levam Deus a sério? Porque está levando a religião a sério. Quem leva a religião a sério, dificilmente vai levar Deus a sério. Porque a religião é o primeiro ponto. Só que a comunidade do Cristo é diferente. Ela é diferente. E eu sonho de ver a comunidade do Cristo esses dias. Eu sonho. Eu sonho que as pessoas vão entrar por essas portas, vão ver um povo que de fato se ama. Que não são dominados pelo dinheiro, nem dominados pelas suas posses, nem dominados pela sua raiva, nem dominados pelo que vê, nem dominados por nada, somente pelo Senhor. Eu sonho com isso, cara. Esse lugar começou com esse propósito. Deus foi o alfa dessa igreja. E eu tenho orado para Deus ser o ômega dessa igreja. Eu quero que o MPC se torne aquele que vai restaurar o sentido da ressurreição.
Eu quero que possamos viver a comunidade do Cristo verdadeiramente. O Brasil está entrando numa recessão. Está complicado, todo mundo reclamando. Cadê a comunidade do Cristo? Cadê? Ou a comunidade do Cristo vai continuar se magoando porque alguém feriu o outro, um feriu o outro? Para! Chega! Vamos lá, irmãos! Existe uma missão maior do que o teu eu. Existe. Precisamos resgatar a vivência da ressurreição. Estou terminando, calma aí. A palavra diz que Ele vive, deu os dons aos homens e deu poder para a igreja viver. A gente não nasceu para viver. Não, isso é contraditório. Não. Nós nascemos para conviver. E aí sim, a comunidade, ela tem uma origem na palavra comunhão. A gente não nasce para viver, a gente nasce para conviver. Amém? A palavra comunhão é comunidade. Comunidade. Comunidade do Cristo. Eu quero finalizar dando um alerta para vocês. Uau! O diabo não está interessado que você o sirva. Ah, não? Não. Ele quer que você sirva você mesmo. O diabo não está interessado que você o sirva. Ele quer que você sirva você mesmo. Porque quando você volta os seus olhos para você, ninguém mais ao teu redor tem sentido. Nem mesmo Deus. O que eu vejo hoje são servos de si mesmo. Um ídolo chamado eu. Você tem um ídolo, ele te chama você mesmo. Vamos vencer isso. Vamos voltar a ser a comunidade do Cristo. Por favor, muda essa história. Muda essa história. Não vamos brincar de ser igreja, não, queridos. Vamos ver o reino de Deus manifesto. Levante-se como um intercessor nessa geração. Levante-se como um adorador nessa geração. Levante-se como um evangelista nessa geração. Sirva a tua cidade, porque a tua cidade precisa ser santa e ela só vai ser santa pela intervenção de Deus. Nós precisamos levantar um clamor. Precisamos recuperar o sentido de ser igreja, viver como igreja, e vamos iniciar isso na nossa família. Tem gente falando de profecia, sendo profético e a família sendo destruída. Sabe o que eu vou falar algo para você? Várias pessoas poderosas, com unção, começaram o movimento de avivamento nos Estados Unidos. Eu acompanhei alguns. Eu e Hillary tivemos o privilégio de acompanhar alguns. Gente de Deus, unção, palavra boa. Só que chegou um período que ficou só na palavra. Falava do profético, do ato profético, vamos evangelizar as nações. E Deus começava e Deus usava, só que a família estava em ruínas. A maioria dos movimentos de avivamento na terra acabou, porque a família daquele o qual Deus usou para começar se acabou. Quer ver a comunidade do Cristo viva? Começa a levar isso para a tua casa. Começa a levar isso para a tua família. Começa restaurando o altar que é o teu lar. Começa restaurando a tua casa. Você, homem, torne-se um sacerdote. Você, mulher, torne-se um exemplo de igreja. E para de servir você mesmo. Porque enquanto você serve você mesmo, o inimigo não, deixa que ela já está fazendo o trabalho dela, ou ele está fazendo o trabalho dele mesmo. Está servindo a você. A comunidade do Cristo sabe que o serviço é para a comunidade e não para ele mesmo, porque dele cuida o Senhor. Eu quero isso em nossa geração. Eu quero isso em minha geração. Eu quero isso na minha casa. Eu quero isso nessa igreja. Por favor.
Vamos nos levantar com uma força e fazer desse lugar um lugar onde Cristo, a ressurreição, ela é vista. E o reino de Deus é real. Eu queria convidar você, juntos, fazemos um pacto com o Senhor. Sabe de uma coisa? Você não vai fazer pacto financeiro com Deus. Você não vai fazer pacto de santidade com Deus. Você vai fazer um pacto com o Senhor da seguinte maneira. Você vai falar: Senhor, eu quero te servir como o Senhor merece ser servido. E eu quero servir a minha comunidade e a minha família como o Senhor merece. Eu quero honrar as pessoas que estão ao meu lado. Eu não quero só honrar os meus líderes. Eu quero honrar o meu irmão. Faz esse pacto com Deus. Quando nós cantávamos, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, irmão. Cadê isso na igreja? Teu reino é eterno, mas na igreja é picuinha, é probleminha, é mágoa, desconfiança. Isso não é reino de Deus. Problema nós vamos ter sempre, mas quem precisa reinar está aqui e quer reinar. Vamos permitir isso. Vamos fazer um pacto com o Senhor. Amém? Fique em pé nessa noite. É sério. Você sabe de uma coisa? Eu levo a sério quando você vem aqui na frente. Você levantou agora e na tua mente está acabando o culto, vou já embora. Na minha mente está, ele vai tomar vergonha na cara hoje. Toda vez que você se levanta, me dá uma esperança que algo vai mudar em você e em minha vida. Uma vez eu fui reclamar para uma pessoa, olha só, porque tinha um cara que estava comigo, e aí, numa das missões que eu fiz com a Jocum, tinha um cara que era um mala. Oh, que figura! Era carioca, mas era um carioca de gente boa, mas era muito figura. Muito figura. E aí, um dia o nosso líder lá pegou e colocou ele como líder da equipe. Ah, rapaz, eu pirei a cabeça. Digo, não. Poderia vir um Zezinho da esquina assim, mas esse cara não. Eu conheço ele. E aí eu esperei, arrumei um argumento. Aí eu cheguei um dia com o líder lá e falei: seguinte, eu respeito você, mas fez algo errado. Esse cara não merece. Ele falou: é verdade, todos nós não merecemos. Cristo confiou. E sabe de uma coisa? Se eu fosse você, eu seria uma bênção para ele, porque um dia ele pode mudar por causa da tua vida. Rapaz, eu peguei uma pancada naquele dia. Deixa o reino de Deus brilhar sobre a tua vida, porque o reino de Deus vai refletir sobre qualquer título da história. E eu fui para casa legal naquele dia. Minha mente, digo, Deus, eu queria convidar você a se tornar um cidadão da comunidade do Cristo. Você faz parte da igreja MBC ou é um visitante? Não importa, eu quero convidar você a tornar-se membro da comunidade do Cristo. Porque aqueles que transtornaram o mundo tomaram consciência hoje que isso é real. Você pode vir aqui e assumir, fazer essa aliança com Deus. Você pode fazer isso.